No capítulo 7 conhecemos Belial, o possível vilão final de Zatch Bell 2. Ele simplesmente subjugou o Gil apenas com um leve levantamento da sua mão, mostrando que está num nível de poder completamente diferente. Hoje vamos teorizar sobre o demônio chamado Belial, sobre os contos dele. Tem vários contos bem específicos falando sobre ele que podem ajudar a gente nessa nova história de Zatch Bell. E ele também é bem conhecido na cultura pop, ele já fez várias referências em vários animes e filmes conhecidos. Então vamos falar um pouco mais sobre essa figura. Vamos lá. Belial, também conhecido como Belia e Beto, que significa o sem valor, o nada bom ou até mesmo o falso deus. Segundo a Bíblia Sagrada e o hebraico, o termo arcanjo é singular. Significa que só existiu um arcanjo desde o começo dos tempos, que é denominado Miguel, o mensageiro de Deus. Porém, a grande maioria dos contos sobre Belial dizem que ele foi o primeiro arcanjo, mas se revoltou contra Deus. Tem várias passagens dizendo que Belial sim foi um arcanjo mais poderoso que o próprio Miguel, o anjo supremo, sabe? Então, falando que em termos de força, assim, Belial até ganharia de Miguel. Só pra gente ver o nível, sabe, do Belial na história bíblica. Por mais que a gente saiba que Lúcifer é um querubim e Belial é um anjo, ou até mesmo um arcanjo, é dito que Belial também é um rei do inferno e comanda 80 legiões, comandando as forças da escuridão contra os homens de bom coração. Mas da corrupção, Deus fez Belial, um anjo de hostilidade. Todos os seus demônios estão em trevas. Seu propósito é trazer o mal e a culpa. Todos os espíritos associados a ele são anjos, mas da destruição. E todos os contos dizem que Belial tem 80 legiões, ele comanda essas legiões. Então eu acho que nessa nova pegada de Zatch Bell, provavelmente esse Belial vai ser um comandante mesmo, sabe? Eu acho que ele vai controlar tudo. A gente viu que ele já estava dando ordem pro Gil, ele teletransportou, então ele toma conta de todo mundo ali, dá pra gente ter essa noção já dele. Na demologia cristã, Belial é dito como um dos mais importantes reis comandantes do inferno, olha aí. É conhecido como o antigo anjo da virtude, que após a queda junto com Lúcifer foi transformado no demônio da arrogância e da loucura. Um de seus maiores feitos foi a luxúria, que foi a causa que as cidades de Sodoma e Gomorra caíram em tentação. Por mais que dizem que ele também é um rei do inferno, ele é mais o cara que faz as coisas, sabe? O líder tudo mesmo é o Lúcifer, mas ele é aquele cara que comanda e traz a desgraça em si. Então, se o Makoto seguir a história do Belial à risca, provavelmente vai ter alguém ainda acima do Belial, sabe? Ainda vai ter alguém que comande, mas o Belial é uma das cabeças mais importantes. E cara, o demônio Belial é alguém bem conhecido na cultura pop, sempre tem muita referência a respeito dele. Por exemplo, ele aparece em Digimon Adventure como um vilão. Em Beyblade existe uma Beyblade chamada Dynamite Belial. No filme de terror de 1922 chamado Nosferatu, ele também é mencionado. Inclusive esse ano esse filme completa 100 anos. Também no filme de terror chamado Exorcismo de Emily, o demônio que possui o corpo da Emily no filme se chama Belial. E na música Ano Zero do Ghost, o primeiro demônio a ser nomeado é chamado Belial. E tem muitas outras referências, sabe? Só pra vocês terem uma noção que como Belial é um nome muito conhecido, é um demônio muito conhecido por todos, sabe? Por conta da sua relevância. Não é qualquer demônio que consegue se tornar o rei comandante do inferno. Essa fortaleza que a gente viu do capítulo 7 é muito encantadora, me dá até a impressão de ser algo cósmico, algo tecnológico, nem sei explicar direito. Eu até estou cogitando se ela está mesmo no mundo dos demônios, afinal como algo tão grandioso assim ficaria escondido dos outros Mamodos? Será que o Belial ou o líder deles usou aquele teletransporte que a gente viu no último capítulo para trazer essa fortaleza para o mundo dos demônios? A gente já viu algo assim sendo usado na história de Zatch Bell. Lá da Batalha dos Mamodos, o Ryo teletransportou o Faldo em forma de masmorra lá do mundo dos demônios para o mundo humano. Então será que esses invasores estão vindo de um outro mundo? Porque a gente viu que o Gil falou, vocês se lembram? No capítulo 2, usando a resposta rápida, o Gil não sabia identificar o que o Aig era. Ele não era o Mamodo. Segundo o Gil, o Aig era uma entidade, uma que ele nunca botou os seus olhos antes. E a referência do Belial, o inimigo oposto a Deus? Será que Makoto irá começar a trabalhar seres celestiais ou espirituais como anjos em Zatch Bell? Afinal, a gente já conhece os demônios muito bem, e o termo Deus já foi introduzido em uma das falas do Clear Note. O Deus que criou essas batalhas. Será que esses novos inimigos são anjos caídos? E como sinal de rebelião eles cortaram as asas, algo do tipo? Pô, eu acharia muito bacana ter uma batalha entre demônios e anjos. Quem seria o lado do bem? Os bonzinhos da história seriam os demônios, os Mamodos,
E o lado do mal seria os anjos, então eu acharia algo bem interessante. E por último eu queria fazer um pequeno comentário sobre a Zelly. Eu já trouxe uma teoria aqui falando tanto da Zelly, o Omo e o Mip terem algumas relações com o Clear Note, mas dessa vez eu queria comentar sobre a magia dela, vocês se lembram? No capítulo 3, a Zelly tenta usar uma magia chamada Beriru, mas ela não consegue. Ela diz que o poder dela foi roubado pelo dragão também. Se a gente traduzir Beriru corretamente, ficaria algo como Belial ou Belial, e também são maneiras de pronunciar Belial. O fato do Gil ainda estar levando a Zelly junto nessa jornada ainda significa que ela ainda vai ter um papel muito importante para traçar nessa nova história. O que vocês acham? Vocês acham que a Zelly tem alguma conexão, alguma relação com Belial ou com essa nova organização? Afinal, ela foi a primeira personagem a aparecer nessa nova história. E é isso, pessoal. Cara, eu acho que a gente não vai ver o Belial tão cedo nessa história. Agora a gente deve ver esses soldados, essas novas duplas, ver onde tá todo mundo indo e tudo mais. Mas eu acho que o Belial vai ficar bem guardado pro futuro agora. Talvez a gente veja alguma coisa dele por conta da visão do Zeon. Afinal, o Zeon invadiu sozinho a fortaleza dele. E tudo indica que ele tá lá ainda. E a gente viu que o Belial está na fortaleza também. Então, provavelmente se a gente ver mais sobre o Belial, vai ser na visão do Zeon. Deixa aqui seu comentário sobre o Belial, se você tem alguma teoria, você está gostando dele, não gostou, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal também para não perder nenhum outro vídeo sobre Zatch Bell e nos vemos no próximo vídeo. Falou!